Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Antes de começar, vamos colocando o dedinho aí nesse coraçãozinho. Vamos compartilhar esse podcast, porque hoje eu estou aqui com a psicóloga, como eu falei, psicóloga da Expatriadas, que vamos saber o que é isso. E com vocês, Odaleia Freire. Muito obrigada, Odaleia, por vir de tão longe para estar aqui marcando a presença no Marycast. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Ai, que feliz. Gente, que história. Vocês vão descobrir depois aqui essa mulher linda, perfeita, sábia. Mas, Odaleia, já tenho que começar te pedindo desculpa, porque eu fiz uma história, eu chamei o seu nome, falei Aldaleia, não falei Odaleia. Desculpa. Esse não é um nome fácil, então... Desculpada. Tá. Foi seu pai que colocou esse nome em você, seu pai e sua mãe? Era o nome da minha avó. Então foi homenagem à minha avó. Que linda! Mas, Odaleia, sempre todo mundo que senta aqui, eu sempre faço a primeira pergunta pra gente começar esse podcast. Quem é Odaleia Freire? Como você se define? Quem é essa mulher? Essa pequena, grande mulher que tá aqui no meu lado? Eu sou quem eu sou. Eu sou uma mulher que nunca para. Eu tô sempre me movimentando, tô sempre me envolvendo em muitas coisas, não é? E mesmo... pulando de país em país, como foi a minha vida, eu sempre estive muito envolvida em várias coisas na minha vida, sempre buscando ajudar o outro de alguma forma, e eu sou essa pessoa que estou sempre buscando ajudar o outro e dessa forma sempre me envolvendo, não é que a gente só consegue ajudar o outro se for com a mão na massa, se envolvendo, né? E eu sempre fui assim e sou assim. Quando ajudar o outro, né? Já vem da psicologia. Foi por isso que você decidiu ser psicóloga? Foi quando lá, porque ela é psicóloga, gente, eu não falei, psicóloga da Expatriadas, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas quando você falou assim, não, quero ser psicóloga, lá não sei com quantos anos, falou assim, não, tinha quantos anos quando você decidiu, quero ser psicóloga? Eu tinha uns 12 anos, a primeira lembrança que eu tenho, assim, de brincar com as bonecas e já escutar, botar as bonecas ali para fazer de conta que elas estavam falando. Nessa época, na televisão, tinha alguns psiquiatras, na época, que faziam programas de ficar tentando ajudar as pessoas na televisão. E eu já assistia e ficava encantada com aquele trabalho das pessoas falarem obrigada, né, por ter me ajudado a resolver esse conflito com a minha família, coisas desse tipo. E eu fiquei maravilhada com aquilo e já brincava com as minhas bonecas disso, né, de sentar a boneca e eu criava as histórias ali das bonecas. Psicólogo no Brasil, né? Eu já sei que você, o povo vai saber, já saiu do Brasil tem muito tempo, mas é uma profissão bem vista, bem paga no Brasil ou ainda nem tanto? Não, um grande desafio dos psicólogos na realidade, uma dicotomia que a gente vive, né? Porque no falar, as pessoas estão sempre dizendo, é a profissão do futuro, é uma profissão linda, e todo mundo reconhece, assim, dá um valor, mas quando a gente vai falar realmente de ser valorizado na hora, no trabalho, realmente, infelizmente, nem é só um problema do Brasil, mas de modo geral, no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Suíça é um pouco melhor se você é psicoterapeuta, mas mesmo aqui há desafios para quem é da área da psicologia. Que pena, né? Porque ajuda tantas pessoas. Eu lembro que quando eu fui para um psicólogo, tem uns 3 anos, logo assim que minha irmã faleceu, foi acontecendo tantas coisas. Eu ia lá, por mais que ele falava assim, fala um pouco, porque você está aqui. E às vezes a gente falava, mas uma coisinha que ele falava, uau, faz todo sentido. E tipo assim, uau, então a gente tem que estar assim, preparada, porque eu vejo também que tem um bloqueio nas pessoas. O que eu vou fazer no psicólogo? Só ficar falando, e vai só anotar, e não vai me ajudar em nada? E eu penso assim, se a gente já vai com esse pensamento, ele não vai me ajudar, ele não vai te ajudar. Mas eu lembro, a mim ele me ajudou e ajudou e muito. Quando a gente realmente se permite viver um processo de autodesenvolvimento, né? E aí eu tô falando autodesenvolvimento porque existe a psicoterapia, existe a terapia, existem vários processos de cura, não necessariamente só a psicoterapia. Mas quando a gente se permite realmente ser ajudado pelo outro com o conhecimento que ele tem, não é? E a gente entra nesse processo, como você colocou o seu exemplo aí, é transformador e faz muito bem. Então, a gente vive tão melhor
com o nosso mundo interno, que é o principal, né? E isso reflete na nossa vida, né? Na relação com os outros, com o nosso trabalho, com a nossa vida. Então, isso é transformador realmente e deveria ser mais valorizado individualmente, né, por cada pessoa, se elas compreendessem essa transformação de como faz bem internamente a gente ter paz, a gente ter segurança, a gente não viver com medo, não viver em conflito dentro da gente mesmo, né? E na comunidade, da gente valorizar por entender que esse profissional é que pode dar à comunidade segurança, paz, porque as pessoas vão ser menos agressivas, vão ser menos, trazer menos problemas e conflitos ali para a comunidade, né? Quando elas estão ali com esse apoio. E se houvesse essa consciência maior, seria com certeza um trabalho mais valorizado. Mas a realidade é que a classe continua lutando muito. É um problema, claro, de várias classes profissionais, mas na psicologia eu acho que a importância do trabalho que a gente tem, a gente podia precisar lutar menos, né? Para ter o valor da hora mais bem pago. Hoje, com as grandes empresas aí tentando agrupar psicólogos para fazer a hora deles mais barata, para que eles façam milhões, esse é um grande problema hoje que os psicólogos vivem, ter que trabalhar para empresas para ganhar muito pouco. É uma grande questão, né? Que é simplesmente fazer o profissional de saúde mental não ter saúde mental para trabalhar e dar saúde mental para os outros. Uau. É uma incongruência muito grande que tem se feito com a nossa área. E você é psicóloga agora aqui da Expatriada. É. E o que é expatriada? Porque você me explicou um pouquinho, agora eu sei. Mas o que quer dizer realmente expatriada? Para eu explicar um pouco o que é ser uma expatriada, eu vou falar um pouquinho da minha história, eu vou pouquinho lá atrás. Então, eu sou formada no Brasil. Já quando eu me formei, graduei na Universidade Federal do Ceará, eu já tive que mudar por conta do trabalho, né? Eu casei e o trabalho do meu marido era em Brasília. E eu fui fazer meu mestrado em Brasília, né? E lá, quando as coisas estavam se ajeitando profissionalmente, eu tinha conseguido, estava ensinando na faculdade em Brasília, estava bem feliz com o meu trabalho lá. Ele passou no concurso e a gente foi morar no exterior. E minha primeira parada foi em Nova York. Eu tinha acabado de fazer meu mestrado, tinha acabado de vencer um grande desafio, que era ler textos em inglês, conseguir compreender e vencer esse grande desafio com o inglês. E aí, quando ele chegou com a grande notícia, vamos morar em Nova York, eu fui toda feliz e falei, nossa, é o momento certo, porque eu estou com o inglês fresquinho. Acabei de concluir o mestrado numa das universidades mais renomadas do Brasil, na UNB. E vai dar tudo certo, né? Então, a gente traduziu meu diploma, traduzimos as ementas, tudo que era necessário para eu poder iniciar um doutorado lá fora, ou lá em Nova York, ou trabalhar em Nova York. Então, eu saí muito positiva de que eu tinha uma possibilidade de continuar com a minha carreira, né? Nós dois eram muito jovens, muito inocentes, e fomos todos os dois muito positivos. Ele assumiu uma grande carreira internacional e eu com um bebê de 8 meses, achando que ia arrasar em Nova York. Foi chegando lá que eu descobri que nem psicóloga eu era em Nova York. Para ser psicólogo, ter o título de psicólogo em Nova York, você tem que ser doutor em psicologia. E eu só tinha um mestrado naquela época. E aí já comecei a ficar triste daí, né? Descobri que eu não era psicóloga. Mas aceitei e disse, vou ter que ser aconselhadora. Lá, quem não tem doutorado é um consular. Mas nem cônsul também podia ser, porque o processo de a validação do diploma lá é bem longo, bem complicado. E eu também descobri que meu inglês não era nada do que eu pensava. Que foi o pior, não é? Que é isso que é mais incapacitante, porque você não consegue nem achar que pode ir num cabeleireiro que dirá ir para um doutorado em psicologia, né? Ou validar seu diploma. E com um bebê de 8 meses, que se nós sofremos com a mudança do nosso mundo, imagina um bebê de 8 meses que tudo conhecido da vida dele desapareceu da noite para o dia. Então, ficamos eu e meu bebê muito tristes dentro de casa. E foi uma etapa difícil. Só quando eu fui estudar Gestalt terapia em Nova York, foi que as coisas começaram a clarear para mim. Mas logo a gente já mudou. O que é Gestalt terapia? É uma área da psicologia. Então, eu fiz uma formação em Nova York nessa área para poder atender clinicamente
como psicóloga clínica, né, em Gestalt, nessa abordagem de Gestalt terapia. E aí, quando eu estava gostando, quando eu estava achando que ia poder ser uma counselor, mental health counselor nos Estados Unidos, a gente mudou para Tailândia. Por causa do seu marido? Por conta do trabalho dele. E aí, todo sonho profissional de que eu ia poder atender clinicamente em Nova York, que eu ia ser uma Gestalt terapeuta em Nova York, acabou porque eu tive que ir para Tailândia. O que aconteceu comigo profissionalmente na Tailândia? Nada, eu fui para o zero. Na Tailândia, só quem fala inglês são os expatriados. E não existe psicologia na Tailândia, especialmente quando eu cheguei em 2005. Então, não tinha nada para fazer enquanto psicóloga. Então, nos primeiros anos, eu fiquei dentro de casa sem fazer nada, né? Como eu disse que eu sou uma pessoa que me meto em tudo, sou muito de mão na massa de fazer para ajudar as pessoas, eu fui ser presidente da Associação de Brasileiros na Tailândia. Então, por 5 anos, eu fui presidente da Associação de Brasileiros e... vamos dizer assim, que eu me envolvi tanto com a comunidade no Brasil, que antes de eu começar a clinicar como psicóloga lá, que tem esse momento, eu, assim, fui quase um assistente social, porque ajudei muitas mulheres com violência doméstica da comunidade brasileira, mas eu também me envolvi muito com a comunidade expatriada, porque foi lá na Tailândia que eu conheci a comunidade e o termo expatriada. E aí é que vem a psicóloga das expatriadas. Lá em Bangkok, eu comecei a atender numa clínica para expatriados. O que é expatriados? São estrangeiros que são enviados pela sua empresa para trabalhar temporariamente em outro país. E é isso que a gente era ali em Bangkok, né? Eu e meu marido. Ele tinha sido enviado pelas Nações Unidas para trabalhar temporariamente em Bangkok. E quando você é esposa de uma pessoa que é assim enviada, você não tem visto de trabalho. Então, eu não poderia trabalhar em Bangkok, né? Porque a gente tem certas limitações quando a gente muda. Mas Bangkok, a Tailândia, você esteve na Tailândia, né? Tudo que é Mai Dai, como eles falam, sempre tem um Dai. E os estrangeiros podiam trabalhar como psicólogo desde que só atendendo a sua nacionalidade. E aí eu fui atender brasileiras, né, nessa clínica lá para expatriados. E foi quando eu comecei a clinicar mulheres brasileiras lá nessa clínica, né? E descobri o termo expatriado, comecei a estudar psicologia intercultural, especialmente estudos de RH internacional, que é que fala mais da questão da expatriação. E comecei a me especializar nessa área. Lá também eu descobri que esposas como eu, que andam seguindo seus maridos, elas acabam numa dependência financeira muito grande, de maridos que não são como o meu, que apoiam, que não usam a dependência financeira como uma arma em vantagem para eles, né? E que não apoiam suas mulheres no seu autodesenvolvimento, no seu crescimento também, né? Então, a expatriação para essas mulheres é um retrocesso na vida delas. É colocar elas eu digo que é colocar elas de volta nos anos 50, porque elas viram dona de casa, sem condição de se manterem financeiramente e deixando um gap no currículo delas que não tem como restaurar, não tem como voltar atrás. Então, quando essas mulheres voltam para os países dela, e eu estou falando assim porque eu atendo mulheres de várias nacionalidades, elas estão completamente prejudicadas profissionalmente na sua capacidade de se manterem economicamente no mundo, né? E eu vi mulheres sendo deixadas por tailandesas, por filipinas, né? Porque já estavam ali na meia-idade, já tinham criado seus filhos, o cara já estava ali presidente da empresa e preferia trocar a sua mulher, mandar ela de volta para a França, de volta para a Alemanha e trocar por uma tailandesa. Você sabe como é que é o shapezinho delas, né? E eu falei, gente, alguém precisa falar para essas mulheres, acordem, vão fazer alguma coisa. Não é porque a gente está na Tailândia, que é difícil na Tailândia, não tem muita coisa, cursos em inglês, não tem muita... É tudo muito festa na Tailândia. Então, a mulherada se envolve com questões de festa mesmo, social. Vamos festa, pare, viajar, ir para praia. E envolver no seu crescimento profissional naquele ambiente é um pouco difícil. E elas vão entrando naquilo. E ali eu comecei a ver que tinha que investir nisso. E comecei mais voltado para o pessoal que falava a língua inglesa e não para as brasileiras.
Porque tinha poucas brasileiras ali? Tinham bastante brasileiras. E a maioria, né, todas nós ali em Bangkok, nós éramos todas expatriadas. Eram mulheres de presidente por exemplo, da Essilor, que é uma empresa de óculos, né, de lentes, de empresas do ramo de óleo. Esposas de jogadores de futebol também são expatriadas, porque elas estão temporariamente ali. Elas podem vir a ser imigrantes? Podem, elas vão mudar ali, passar por um processo de virar a ser um morador permanente ali daquele país, receber um visto de permanência. Mas quando eles iniciam o processo, eles ainda são expatriados, porque eles foram enviados, né? Deve ser tipo assim, cortando, deve ser um pouco até triste para as mulheres expatriadas, porque ela talvez encontrou um marido em uma faculdade, está ali, fez uma profissão doida, assim, tô contente, vou começar a trabalhar, mas por amor, lógico, vou seguir o meu marido, que vai dar tudo certo nesse país. Chega lá, ela não faz nada porque não consegue, ele está avançando, ele está crescendo e ela está ali sem fazer nada, só acompanhando, ok, que é bonito, tomando conta dos filhos, mas ela financeiramente, ela evoluindo como profissão, quase não acontece, né? Aí depois ele vai trocar ela com 60 vai trocar por 2 de 30, porque ela... E o que ela faz depois, né? Acontecia, como eu disse, acontecia, né? E é isso, que é a minha história, né? Não vou ser trocada por uma de 2 de 30. Olha, ele tá ali, ó, apertando o botão. E mesmo que eu for, eu sou uma pessoa, sempre fui uma mulher que lutei pelo meu espaço, como eu disse, eu sempre me envolvi e nesse meu envolvendo fui crescendo profissionalmente. Né? Então, hoje, se qualquer coisa acontece, e eu não digo nem que seu marido lhe troque por outra, mas e se ele vem a falecer? Tem mulher que não sabe a senha do banco. Tem mulher que não sabe onde estão os papéis ali, sabe? Não Muito sabe o que tem. Existem expatriadas nesse nível, que não sabe a senha do banco, não sabe quanto tem no banco. Então, se o marido falta, ela não sabe o que vai acontecer. O próprio casal não se planeja. Quando a gente se aposentar, como é que vai ser? Como é que você, mulher, vai ficar? E se acontece alguma coisa comigo? A gente está no exterior, né? Então, são questões que parece que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece, né? Então, assim, são pontos, eu já estou indo um pouco mais longe, mas o que eu quis dizer é que é a minha história, não é? Quando eu saí de Brasília, eu era psicóloga do CESP, que faz concursos no país todo. Eu viajava no final de semana para aplicar testes psicológicos pelo Brasil todo, para o Corpo de Bombeiros, para várias instituições, fazia treinamentos, me lembro até eu em Belfort Roxo, me escondendo dos tiros, porque a gente estava no hotel fazendo treinamento para... Belfort Roxo no Rio? No Rio. Eu fui lá para fazer um treinamento para Previdência Social, era na época que estava mudando o logo, que era o INSS, estava virando Previdência... A Previdência Social, né, estava mudando e a gente estava fazendo um treinamento por vários estados, treinando justamente para essa nova mudança do INSS para a Previdência, e foi bem interessante. Então, ensinava numa faculdade, que era uma coisa que eu amava lecionar, né, e de repente me vi somente dona de casa, sem nenhuma... perspectiva, que é o pior, porque quando a gente é dona de casa, mas a gente está na perspectiva, não, vou ficar aqui criando meu filho, posso ficar na minha licença maternidade, posso, né, ter alguns meses com meu filho, mas quando eu terminar isso aqui, eu vou levar o meu currículo em tal lugar e vou ser aprovada. Não, o teu currículo não vale aqui, tu não tem o idioma daqui. Ou pior, tu pode até tentar, mas os trâmites são tão longos que tu vai embora antes de acabar. Porque foi isso que aconteceu em Nova York a primeira vez, quando eu estava terminando a formação, que eu pensava que ia começar a correr atrás dos papéis para ser uma mental health counselor nos Estados Unidos, mudei para a Tailândia. Quando eu estava bem na Tailândia, novamente estabilizada, começando a clínica em psicologia, realmente ficar legal, porque demora você se estabilizar ali e tudo mais, mudamos de volta para Nova York, né? Então, do zero novamente. Isso não te deu nenhum bloqueio, não? Sempre quando eu tô quase conseguindo, acontece algo.
Por que que não deu? Porque você é psicóloga. primeiro, exatamente, era o primeiro ponto que eu ia te dar. Primeiro, a psicologia me ajudou muito. 2, eu sempre, além da psicologia, comecei já a estudar essa questão da expatriação lá em Bangkok, quando eu comecei a descobrir os primeiros livros. Conhecer essa palavra expat na minha vida fez uma diferença muito grande. E hoje, por advogar, falar sobre isso, encontro inúmeras mulheres que chegam a mim e falam obrigada por falar disso, porque foi depois que você falou que eu parti para ação na minha vida, que para mim essa é a grande questão, é falar sobre, para que elas reconheçam o lugar que elas estão e possam partir para a mudança. E foi com conhecimento disso que eu disse, não, eu tenho que trabalhar, porque é muito legal, eu tenho um marido maravilhoso, eu posso ficar aqui só cuidando dos meus filhos, que graças a Deus são maravilhosos, mas eu tenho que fazer alguma coisa por mim, porque se eu não fizer, eu vou ficar triste. E eu já fazia um monte de coisa legal, eu trabalhei com joias em Bangkok, e foi maravilhoso essa época, mas eu amo ser psicóloga, é uma coisa que você não vai conseguir arrancar de mim, né? Essa coisa de ajudar o outro faz parte mesmo. Então, eu tinha que voltar para a área, eu tinha que estar fazendo o que eu faço realmente. E aí, quando cheguei em Nova York, mais uma vez nada. E eu fiquei bastante triste, mas aí eu fui trabalhar na New York, na NYLESA, que é um grupo de suporte para spouses de funcionários da ONU. Por quê? Porque a ONU reconhece que existem os spouses, que são os acompanhantes. Né? Porque tem muita gente que diz que não existe expatriado acompanhante. Mas a própria ONU existe o NYLESA, que é NY de New York, né? LESA é esse grupo que existe em alguns países para dar o apoio para que os acompanhantes de funcionários da ONU tenham mais chances de introdução no mercado de trabalho ali daquele país. Então, eu me voluntariei e fui trabalhar lá em Nova York, na NYLESA, e lá eu tive um mentor, né? um coach que me ajudou a pensar o que é que eu posso fazer aqui em Nova York se eu não posso ser psicóloga. Como que eu posso trabalhar? E foi a primeira vez que alguém olhou para o meu conhecimento de psicologia, de minha experiência com expatriados e falou, olha, você pode trabalhar nessa área, você não precisa dizer que é psicóloga, existe coach, existe mentoria, a experiência que você tem de se refazer, toda vez que você muda de país, você consegue se refazer, tudo que você já fez, o tanto você tem que ensinar para outras esposas expatriadas, você vai enriquecer a vida de tantas pessoas. E aí, assim, eu comecei a desenvolver a minha mentoria para esposas expatriadas, que é o meu carro-chefe, né? Eu atendo diversos tipos de processos migratórios, mas a mentoria para a esposa expatriada, ela é muito importante, porque a esposa expatriada, ela é um público que as pessoas não querem enxergar. Qual é o maior bloqueio que as esposas expatriadas têm? O maior bloqueio é de perceber... Esse elas não têm consciência, mas é de perceber que fazer algo por si é mais importante do que se dedicar somente para a família. Porque é muito nobre se dedicar para a família. E é muito importante. Especialmente quando a gente está fora do país. Porque só tem a família vai ser a coisa mais importante. Isso falando da família nuclear, né? Seu marido, seus filhos. Mas é necessário um pouquinho de egoísmo da gente para a gente dizer, não, esse horário que eu tenho aqui vai ser para mim. E eu não vou usar esse horário para não fazer nada de importante para o meu crescimento. Eu vou usar para eu crescer. Sim, mas tipo assim, vamos supor que uma expatriada, aqui na Suíça, ela veio, tá com o marido, e aí ela percebeu que ela quer fazer alguma coisa, ela não tá conseguindo só ficar em casa, talvez não tenha nem filho. Mas aí ela pode pegar alguns recursos da Suíça para a Suíça ajudar. Tipo, vou fazer um curso de alemão ou fazer um curso de francês. Ela pode ir no estado pedir, posso fazer um curso de francês, ou o marido que tem que pagar tudo? Se ela for uma expatriada tradicional, e aí a gente pode explicar um pouco mais o que é expatriada, né? Existe a expatriada tradicional, que é essa que é a mulher de algum que foi enviado, que ela vai ser a mulher de um diplomata, a mulher de um funcionário da ONU, a mulher de um funcionário de uma empresa internacional, né? De uma multinacional. Essa é por sua conta, né? Ela não vai poder ir no social, no governo e pedir uma ajuda para fazer um curso. Não pode de forma alguma? Não, que dá. Eu fiz curso quando eu cheguei na Universidade Popular de Genebra.
Por quê? Porque é aberto para qualquer pessoa. E aí você paga 50 francos, você pode fazer aquele curso ali. Mas se você for pedir uma ajuda social mesmo, do plano de integração, e eles forem fazer um cheque no teu background financeiro, até do tipo de visto que você está no país, para te dar algum benefício social, você não vai receber. Porque você não está ali no visto de integração do país. Você está no visto diplomático, no visto de múltiplas saídas, mas não de residência. Entende? Para que eles vão te ajudar se você vai embora, né? Você vai embora. Então, eles não vão te dar nada que seja para o processo de integração. Aqui na Suíça, a gente tem vários, né, cursos de integração. Você tem um curso de integração em Zurique, em Genebra, nos cantões tem os cursos de integração. Mas eles são voltados para quem tem um tipo de permis específico. E os expatriados têm tipo de permis que eles reconhecem ali. Não, o seu permis não é para integração. Então, você não precisa fazer esse curso. E, claro, para não abarrotar o sistema, né? Lógico. Não precisa você estar aqui. E aí você, com a sua mentoria que você faz, você vai ajudar essas mulheres a falar, olha... Então, vai procurar ali, vai crescer, já que mesmo que seu marido que tenha que pagar, mas vai fazer isso, vai nesse lugar para você crescer e não ficar em casa. Exato. Aí você vai ajudar essas mulheres nesse tipo, assim, de coisa. E até mesmo ajudá-las, Mary, a achar algo que muitas vezes elas não querem trabalhar realmente, porque algumas vão voltar para o Brasil. Eu vou passar 5 anos aqui e vou voltar para o Brasil. O que eu posso fazer nesse tempo que eu estou nos 5 anos? Odalé, o que você fez nos 10 anos que você estava na Tailândia e você ia para outro lugar, a Tailândia nem era o final. O que você fez ali? Então, toda essa experiência que eu tenho o tempo que eu passei em Nova York, o que eu fiz lá, o que eu fiz aqui, e os contatos, né? E essa visão de mundo que eu tenho. Então, mapear o que você pode fazer da tua vida com o teu saber que você tinha no Brasil, porque não é que a vida da gente comece do zero no exterior, né? A gente tem um saber, a gente tem um conhecimento e aí a gente pode descobrir um propósito dentro dessa expatriação no país que a gente está, com as possibilidades que a gente tem, como você disse. Umas têm filho, outras não têm filho. E aí a gente tem que avaliar toda a nossa possibilidade, o nosso desejo e definir um objetivo para essa expatriação. Se é uma expatriação de longa duração, se é uma expatriação de menor duração, se eu vou embora para o Brasil ou se eu vou para outro país. Tudo isso é necessário a gente avaliar para fazer um plano. Um plano seguro para essa mulher, para que essa expatriação também sirva para o crescimento dela e não só para o marido, para a companheira, para o companheiro que está ali crescendo, né? A gente precisa ter essa consciência. Então, isso é importante para mim porque muitas não sabem que estão nesse processo, né? Eu estou aqui só vivendo aqui, estou me divertindo, ou eu estou aqui como imigrante, eu vou ficar nesse país. Você acredita que tem mulheres que ficam chocadas quando chega a hora de ir embora, porque não compreende que o visto era temporário? Acha que, não, a gente vai ficar aqui por bastante tempo. Como eu disse que às vezes elas não sabem a senha do banco, às vezes elas não sabem nem que quando tipo embora, de visto, né, elas têm, que elas vão ficar temporariamente naquele país. Então, é trazer uma consciência de que processos migratórios são diferentes. Então, tem pessoas que estão no exterior como imigrantes, que vão ficar permanentemente naquele país e que elas devem buscar o máximo possível estar integrada, desenvolver todo o potencial que aquele país tem, né? A gente está aqui na Suíça, quanto potencial a gente tem de desenvolvimento aqui, né, profissional aqui na Suíça. Mas, e tem as expatriadas, que pode estar de passagem aqui e que talvez não seja a melhor opção estar olhando para o mercado suíço para se desenvolver, dependendo da história dela. Você está falando aí, né, que tem expatriadas e tem aquela que é imigrante, que vamos supor, uma mulher, eu conheci um suíço, casou, e ela já tem uma formação no Brasil ou em Portugal, mas chegou aqui, tá perdida, porque não fala a língua, aí como tá perdida, vem as tristezas, os bloqueios, às vezes os traumas, que pode vir até uma depressão, tipo, não conheço ninguém, o que eu vou fazer? Eu tinha um diploma no Brasil, era uma ótima profissional, e agora aqui, por amor, não estou fazendo nada. Ela pode te procurar também? Sim, porque, na verdade, essa aí são as migrantes românticas. Então, a expatriada tradicional e a
imigrante que casou com um suíço, com um português e mudou o país, esse processo é extremamente similar. É extremamente similar. É que você deixou tudo por esse relacionamento, né? Por que eu deixei o CESP, a UNB e toda a minha vida em Brasília? Estava apaixonada. Porque eu estava apaixonada, eu tinha acabado de ter meu bebê lindo, minha família era linda. Eu ia desistir da minha família porque apareceu uma carreira internacional para o meu marido, que eu ia viver em Nova York, em Bangkok. Eu não ia, não é? Então, você ama o seu companheiro, você quer mudar e você vai. E você nem pensa, eita, eu vou perder minha carreira. Você não pensa, você não acha que isso vai te fazer infeliz. Então, todas essas mulheres, independente do processo migratório delas, elas vão sentir o vazio. Elas vão sentir a tristeza de não conseguir se encontrar no país que elas estão. Né? Então, essa tristeza, primeiro de tudo, a depressão pode ser evitada se ela está vindo do processo migratório que não foi bem feito. Né? A adaptação não foi bem feita. Então, se a sua depressão, da depressão dessa mulher, se desenvolveu ao longo do processo migratório que não foi bem feito, a gente tem como evitar, fazendo uma preparação pré-migratória, né? Ah, estou indo casar e ir morar no país dele. O que é que eu preciso fazer? É preciso saber que você está entrando num casamento intercultural, se você está casando com um estrangeiro. O que é que eu preciso saber de um casamento intercultural? Existem vários pontos que, de início, eu já tenho que conversar. Existem perguntas que, antes de casar, a gente tem que fazer quando está entrando no casamento intercultural. Então, um profissional que estuda casamento intercultural, ele sabe até perguntas. Então, antes de casar, procure a Rodaléa, que ela vai te dizer. Pergunte isso, né? E a gente faz uma série de checklists. Então, antes de casar, você já faz todo um cuidado. Antes de mudar, aí a gente já vem para a fase do mudar. Vou mudar. Como é que vai ser a vida? O que você espera de mim nesse novo país, né? A gente encontra muito suíços que casam, né? Trazem a mulher para cá. Eles não se conversam, não combinam nada. Ela acha que vai chegar aqui, vai ficar em casa, não vai fazer nada. E o suíço quer que a mulher chegue na Suíça, consiga um emprego e divida até o aluguel, que ele já pagava, né? Ele já pagava 50-50. E tem mulher que aceita, por quê? Ela já está aqui. Não tem como ela renegociar. Porque na hora que você perde, anotem isso, na hora que vocês perdem a independência financeira, você perde seu direito de voz, infelizmente. Você depende dele para morar, para comer, para o seu visto. Como é que você vai dizer para ele assim, não vou pagar 50% do aluguel? Sabe? E é nessa hora que o casamento começa a não ser mais aquele conto de fadas que ela pensava quando saía. Né? Então, todas essas questões têm que ser conversadas antes, porque são questões culturais. Ele muitas vezes não está fazendo isso. Existem casos de violência doméstica? Sim. Existem casos de abuso patrimonial? Existe. Mas muitas vezes é conversar antes. Porque aqui no Brasil, eu não estou acostumada com isso. Mas ele vai dizer, mas aqui na Suíça, se eu casasse com a Suíça, eu ia dividir 50/50. Entende? E conversar, mas não, porque eu sou do Brasil, eu ganho menos, se eu for para aí, eu vou trabalhar com limpeza, você já trabalha na universidade, o salário é menos, então eu não vou pagar 50%. Então, é necessário você conversar antes de entrar num acordo com esse estrangeiro, né? Porque não é só a diferença sua entre você e seu marido, são diferenças culturais também. Porque se ele casasse com a Suíça, ele ia pedir para dividir as contas 50/50. Então, ele precisa compreender que é diferente. Essa mulher está vindo num processo migratório, essa mulher não tem a mesma condição de ganhar igual ele ganha. Ela é uma migrante. Todo migrante tem uma queda de padrão de ganhos, porque ele está tentando entrar nessa sociedade. Então, é necessário trazer essa consciência. E isso pode ser feito pela educação da mulher e educando ela a conversar com esse homem. Porque também a gente pode fazer isso sem violência, né? Porque sem violência no sentido da comunicação. Porque a gente tá chateada, a gente vai conversar vai brigar, né? Vai dizer, você... E a gente pode conversar isso trazendo fatos, não é? E falando, olha, não dá por isso, e tentando ajeitar ali os ponteiros quando a gente não tá ainda numa relação abusiva, né? Mas
um dos pontos é esse, porque a migrante romântica, ela vai e acha que só o amor vai resolver. E só amor não segura relação. Depois de um tempo, ela vai ver que não é aquilo tudo. O amor pela pessoa pode até ser o mesmo, mas depois vem o que acontece no país. Exato. E aí as diferenças culturais, e aí por isso que eu falei da psicologia intercultural, que a gente tem que estudar muito, compreender para a gente poder educar essa cliente que existe diferenças culturais, que muitas coisas que tá parecendo que é conflito entre eu e ele é uma diferença cultural. Que eu preciso entender que porque o meu companheiro foi criado numa outra cultura, ele pensa mesmo diferente. Então, quando ele me impõe alguma coisa, é simplesmente porque para ele sempre aconteceu assim. Eu me lembro muito de um companheiro que falava algo para a esposa que ela achava aquilo cúmulo, para ela era uma violência, e quando eu pedi para ela perguntar, ele falou assim: isso é errado? É porque meu pai sempre falou assim com a minha mãe. Não é? Então, era o hábito da casa funcionar daquela forma. Quando ela falou para ele que aquilo soava muito ruim, que aquilo no Brasil era muito errado, ele falou assim: é mesmo, eu não sabia. Aqui nesse país é comum e meu pai sempre tratou minha mãe assim. Então, assim, é muito necessário. Esse diálogo é importante em todas as relações. Na relação intercultural, ele é primordial. Eu lembro que eu tenho uma amiga, até que ela é psicóloga, aí a gente estava uma vez num evento e conhecemos uma brasileira que tinha acabado de chegar, tinha casado, acho que não sei qual nacionalidade era o marido, e ela estava se sentindo muito sozinha. Eu acho que vou ficar louca, porque meu marido sai para trabalhar e eu estou em casa, eu não faço nada e eu não sei o que fazer. E eu lembro que essa minha amiga psicóloga falou: você tem que procurar amigos, vai fazer algum curso, porque o seu marido, ele tem amigos. Sim. Por mais que ele for brasileiro, português, ele está evoluindo, ele está conversando, ele pode tomar um café com um amigo. E você só ficando em casa, esperando o seu amigo, o seu marido, você vai começar a ficar louco. Porque o seu mundo é o seu marido, só que o mundo do seu marido é um monte de outras coisas. Então, ela falou: uma dica que eu te dou, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa para você ter contato com o outro. E assim o seu mundo não vai ser só aquele. Justamente, é totalmente isso. Na minha primeira expatriação, a gente sentiu muito isso, eu e meu marido. Porque eu ficava em casa esperando ele chegar para ter alguém para conversar. Porque meu bebê tinha 8 meses, não conversava ainda. E eu não tinha ninguém. Eu ficava dentro de casa, cuidando do bebê de 8 meses. Não podia sair para lugar nenhum, que era muito frio. E em Nova York, você não pode ir para todo lugar com bebê. Você tem que ter ver se pode entrar com bebês. Então, eu ficava em casa, não conversava com ninguém. No primeiro ano foi horrível. E eu sei muito bem que sentimento é isso. E essa coisa de você ter o seu propósito, de buscar se crescer nessa expatriação, tem a ver com isso. Que é tão mais interessante seu companheiro chegar em casa e, ao invés de escutar suas lamentações, as suas tristezas, e encontrar uma mulher que tem algo para contar, nem que seja sair com as amigas, aconteceu isso, fulana disse aquilo, e eu aprendi que aqui a coisa se faz assim. Porque uma coisa que é muito importante aí para as expatriadas especialmente, é que o expatriado enviado, ele está dentro do escritório trabalhando. Ele não tem muito tempo de estar indo no país, na cidade nova, conhecendo. Quem vai contar para ele o que acontece na cultura é a mulher. Então, quanto mais ela sai, mais conhece, mais se envolve com a cultura local, mais ele também conhece. Então, é divertido você voltar para casa e contar. Nossa, hoje fui para o museu, aprendi isso, e conta para ele. Vamos no final de semana os dois juntos, né? Conheci uma suíça, ela me falou isso daqui. Falei com a vizinha me contou. Então, ela tem um papel primordial para conectar também esse expatriado com a nova cultura. Isso é muito legal, porque quando chega em casa, tenho que conversar que é legal e não é só lamentação. Então, se conectar com as amizades, de toda forma, não só com os locais, que é uma coisa que tem que ficar claro, é que não existe integração perfeita, né? As pessoas acham que só se eu for amigo de suíço, ou só se eu for amigo de americano, só se eu for amigo de canadense, eu estou integrada no país. E a integração é sobre o seu conforto psicológico. Se você se sente confortavelmente nesse país, psicologicamente, socialmente, integrada dessa forma, você está indo bem.
Agora, se está te causando adoecimento, é preciso avaliar, e é essa outra questão de ter um psicólogo que conhece a psicologia intercultural, de avaliar o que está trazendo adoecimento nessa adaptação nesse país, né? E o que pode ser feito para retroceder, né? Para voltar, tem que retroceder um pouco, voltar a olhar e tomar novos caminhos, né? Quando você fala que você é psicóloga da expatriadas, também você dá aula também para psicólogas, não é? Isso. Quer dizer, tipo, uma psicóloga aqui, ela já trabalha aqui, talvez, como você falou, tem algumas que podem, se elas se formarem aqui, elas podem ser psicóloga aqui, senão não podem ser psicóloga aqui. Eu tenho que passar por alguma coisa aí. Mas, tipo assim, você ajuda essas psicólogas a entender a mentalidade da expatriadas? Isso, mais ou menos isso. Na verdade, não precisa ser só a psicóloga da Suíça, né? A gente, eu e mais 2 psicólogas que estão nos Estados Unidos, a gente abriu empresa nos Estados Unidos de EAD, né, de educação à distância, justamente para ajudar psicólogas como a gente, porque eu e elas, a gente saiu do Brasil, como eu disse, né? Cheguei nos Estados Unidos e descobri que eu não podia ser psicóloga. Mas você tem um grande conhecimento que pode ajudar pessoas. E também a gente sai e tem como ser psicólogo no país, mas a gente não sabe como, que foi o meu caso aqui na Suíça. Assim que eu cheguei, a gente sabia que dava para entrar com o processo de ser psicóloga, mas aí quando eu baixei os formulários tudo em alemão, não sabia nem que tinha em francês, não conseguia achar, que fica um pouco mais fácil em francês, né? Mas fica tudo difícil de você descobrir como ser psicóloga naquele país. E essas minhas colegas também, minhas sócias, amigas hoje, a gente não se conhecia quando criou a empresa, Olha! tá? A gente se conheceu online somente, eu as conheci pessoalmente depois de 1 ano da empresa funcionando. E a gente passou por isso, de ser psicólogas, ter um super conhecimento para levar para o mundo, mas não poder trabalhar porque não tinha como se regularizar no país. E aí a gente falou, olha, igual a gente, tem um monte de psicólogo lá fora, que tem conhecimento, que está passando pelo processo migratório. Esse foi o primeiro pensamento. Psicólogos que estão lá fora e têm conhecimento e podem atuar em outros ramos. Por quê? Porque, como eu falei, lá em Nova York, eu já comecei a pensar em desenvolver a mentoria de mulheres expatriadas. Quem é mentor e não usar o título de psicólogo, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. A única coisa de ser mentor é que você precisa ter vivenciado a coisa para você ensinar. Você não pode ensinar o que você não viveu, né? Mas se você é um psicólogo que está num processo migratório, você pode ensinar uma pessoa a fazer um plano migratório, desde que você tenha estudado a fazer um plano migratório, né? Porque a gente não pode usar a nossa única experiência para fazer nada. Isso é senso comum, né? E para a gente trabalhar profissionalmente, a gente tem que estudar as teorias. E para isso, para trabalhar com plano migratório, existe a psicologia intercultural. Então, a gente se encontrou e falou, vamos ensinar a psicologia intercultural aos psicólogos, para eles entenderem o que é plano migratório e poder ganhar dinheiro com isso. Porque alguns já são psicólogos, podem usar o título psicólogo, que é o meu caso. Eu sou registrada na Federação Suíça de Psicologia e posso ser psicóloga aqui. Mas por que eu também tenho uma mentoria? Porque se eu for embora da Suíça, porque eu sou expatriada, onde quer que eu for, eu posso continuar aplicando a minha mentoria. O que eu não posso fazer é terapia, que hoje eu faço terapia. Eu não faço psicoterapia porque a Suíça não permite, mas eu faço terapia. Mas eu também tenho a minha mentoria, que é meu carro-chefe. Então, se a pessoa precisa redescobrir, redefinir sua identidade, traçar um plano de ação para que a sua expatriação seja de crescimento para ela, eu tenho a mentoria para isso. É tirando o sonho da mala. Por quê? Porque elas saem cheias de sonho. Igual eu saí. Eu achei que eu ia pegar meu currículo, fazer um doutorado, crescer profissionalmente. E Nova York me disse, não, filha, aqui não. Né? Então, o meu sonho ficou na mala por muito tempo. Mas hoje, com o Psiterapia no Exterior, que é a minha empresa, junto com a Rayane e a Francine, a gente leva a psicologia intercultural para outros psicólogos. Então, a gente começou com os psicólogos que estavam no exterior, pensando que a gente estava dando uma forma deles atuarem, estando registrado no país que eles estavam ou não. Ensinando eles a fazerem isso eticamente, legalmente. Porque alguns estavam até fazendo terapia,
meio que na surdina, vamos dizer assim, só para brasileiros, para poder ter um ganha-pão, né? Ou muitos eram nos serviços, né? Trabalhando em outra coisa, porque não podia ser psicólogo. Então, para a gente acabar com isso e dar a todos eles uma possibilidade de trabalhar corretamente, eticamente, usando o conhecimento que eles adquiriram na universidade, a gente começou com essa ideia. Mas logo quando veio a pandemia, abriu o atendimento online, nós começamos a receber queixas de pacientes dizendo assim: nossa, eu estou um tempão com a psicóloga do Brasil e não flui nosso processo. Ela não entende o que eu passo aqui fora. Ou pior, minha psicóloga diz que eu estou aqui, eu tenho dinheiro, por que é que eu não viajo para esquecer dos meus problemas? Então, várias coisinhas, assim, eu estou dando os casos mais extremos, mas muito caso de microagressão. Microagressão é o que acontece quando a gente não entende, a gente não reconhece, primeiro os nossos privilégios e depois a gente não reconhece que o outro tem uma cultura diferente da nossa. E, infelizmente, o brasileiro não compreende que nós somos um país muito grande. Só dentro do Brasil nós já temos uma cultura muito diversa. Você do Rio de Janeiro já tem uma cultura muito diferente da minha, que sou nordestina. Então, o nordestino que a gente tem o costume, se não é de mudar para o sul para poder ir trabalhar e ganhar melhor, é de visitar, a gente conhece o preconceito. Mas quem é do sul não conhece o preconceito. Então, acaba achando que brasileiro é tudo igual, que eu, como psicóloga, eu não vou fazer nenhuma microagressão com o brasileiro, porque a gente é tudo igual. E aí, quando isso parte para o brasileiro que mudou, para fora do Brasil, os psicólogos continuam fazendo a mesma afirmação. Eu não preciso estudar psicologia intercultural, porque brasileiro é tudo igual. A gente não tem cultura diferente. Aí, o que acontece? A gente já é diferente dentro do Brasil, né? Com tantos a diferença cultural que a gente tem dentro do Brasil, diversidade. E aí, imigra para o Canadá, você imigra para a Suíça, eu expatrio para vários países diferentes, né? O outro imigra para Portugal, o outro imigra para onde tem os Estados Unidos. E assim, cada brasileiro tem um processo migratório diferente e em países diferentes. Isso a psicologia intercultural ensina, baseada em estudos científicos, como que a gente deve tratar e olhar para esses casos. Então, o profissional ele não pode simplesmente levantar o computador, dizer, vou atender online, vou atender uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e achar que é só aplicar a sua abordagem do jeito que ele fez a vida toda, sem ter a lente da psicologia intercultural ali guiando aquele atendimento. Porque ele vai poder fazer, vai ajudar um pouquinho, ok, porque a psicologia vai sempre ajudar. Mas ele vai fazer o que nos Estados Unidos a gente chama do not harm. Do not harm é assim, a gente não pode prejudicar o cliente. Então, se você não estuda processos migratórios, você vai dificultar o processo de melhoria, de evolução desse seu cliente, podendo até realmente causar um prejuízo para ele muito sério. Porque o processo de depressão, por exemplo, uma pessoa que está num processo migratório sem estar tendo o atendimento adequado, ele pode evoluir muito rápido. Né? E eu já ouvi um absurdo de uma psicóloga dizendo que ela atende online do Brasil sem rede de profissionais para encaminhamento, e a gente questionou ela, e quando o paciente diz para você que ele está com ideação suicida e mora no outro país, o que é que você faz? Ela, eu só termino ali e mando ele procurar ajuda no país dele. Isso é responsabilidade. A gente, para atender online brasileiros no exterior, a gente tem que ter uma rede de profissionais para que a gente possa, olha, não posso lhe atender mais, porque eu não faço psicoterapia, é um atendimento online, eu tenho que te encaminhar para os profissionais no teu país. Como é que a gente faz isso no psicoterapia no exterior? A gente tem uma rede de profissionais, a gente tem mais de 12 países na nossa comunidade, e a gente se comunica e fala, precisamos de um psiquiatra no Canadá, precisamos de um psiquiatra, e esse cliente vai ser encaminhado no país que ele está, para o sistema de saúde, para o profissional correto, encaminhando com o cuidado ético que deve ser. Então, é mais uma preocupação nossa na qualidade do atendimento, é isso. É de criar essa rede de profissionais ao redor do mundo
para que realmente o brasileiro no exterior tenha um atendimento de qualidade e não seja um atendimento só para fazer de conta que estou atendendo, né? Uma pessoa quando te procura, assim, a sua abordagem, uma expatriada ou uma que vai começar a morar aqui, está morando aqui, mas estou com dor, estou sofrendo, não sei o que está acontecendo comigo, está doendo. Ela te procura, mas tipo assim, cheguei e agora o que é que eu vou fazer? É daqui pra frente ou daqui pra trás? É daqui pra frente. Mais daqui pra frente? É daqui pra frente. Ok, não é aquela pessoa que tá realmente já com vários problemas, talvez até com pensamento suicida, porque não sabe o que fazer. Não é o seu caso daquela, não, vou procurar o da Leia. Não. Se a pessoa me procura e ela tá com a ideação suicida, eu vou fazer um encaminhamento correto? Né? Eu digo sempre assim, o bom de você estar com uma psicóloga e uma mentora é que eu vou saber fazer a avaliação correta. Se eu ver que ela é uma mulher, que ela está em pleno potencial, que ela não está com nenhum estresse psicológico naquele momento, eu sei que uma mentoria vai ser de extremo crescimento para ela naquele momento. Mas como psicóloga, eu posso fazer uma avaliação e dizer assim, não, ela está com um estresse psicológico muito alto e eu preciso fazer um encaminhamento apropriado para a situação dela. E eu sou muito sincera, ética e honesta e vou falar, olha, eu acho que sua depressão tá... Eu não vou dizer para ela, né, exatamente, mas eu vou dizer, olha, eu conheço um profissional que vai ter mais condições, melhores condições de te atender, ela é uma pessoa que trabalha em determinado local e tal, e vou encaminhar, né? Se eu vejo que ela está com uma psicopatologia, se eu tenho uma desconfiança, né, de um determinado diagnóstico, eu vou fazer um encaminhamento para um profissional, porque eu também sou diretora regional da Suíça Romanda, da Associação de Psicólogos Lusófonos da Suíça. Uau, que top! Nós temos um grupo de psicólogos que falam português, de profissionais da saúde mental que falam português na Suíça. Então, eu tenho um leque também de profissionais aqui na Suíça, psicoterapeutas, psiquiatras. Então, quando eu vejo alguém, por exemplo, na Suíça que me procura, eu sei que o caso dela precisa, eu faço o encaminhamento. As pessoas vão no encaminhamento que você manda? Muitas vezes não. Você escreve para o psiquiatra, consegue a vaga, ela vai? Muitas vezes não, porque também se as pessoas fizessem tudo que o psicólogo manda, era mais fácil, mas às vezes não vão. Mas a gente tem essa possibilidade de fazer isso, e que isso é a importância da gente ter um psicólogo intercultural, porque tem essas conexões, né, que vai fazer o encaminhamento correto. Então, como psicóloga intercultural, eu olho e eu faço essa avaliação, né, se essa mulher tem condição de ir para uma mentoria, se ela precisa de uma terapia, que eu sei que a ansiedade dela não é um transtorno de ansiedade que está moderado ali, né, que dá para a gente tratar, que ela não está numa depressão muito elevada, né, agravada, e faço os encaminhamentos necessários. Então, a gente faz a avaliação. Por que eu digo que é daqui para frente? Porque a gente está falando de plano migratório, né? O que eu não vou atender é se a pessoa... é tão difícil, porque a gente precisa... se uma mulher chegar para mim e falar, estou passando... Eu acho que eu atendo tudo que uma mulher passa... Mas é porque realmente os processos migratórios que são importantes. Então, a mulher que casou com um estrangeiro, eu vou ajudar demais. Mas, tipo assim, nesse relacionamento. Uma mulher casou com um estrangeiro e está vivendo relacionamento abusivo. Já não é muito o seu caso. Porque ela tratei muito. Já tratei muito. Porque você é psicóloga, muito, querendo ou não, você conhece isso, ajudo muito também, tem uma rede muito grande nessa área, porque... Não tem como a gente não tratar de violência doméstica quando a gente fala... Existe muito? Muito, muito. E uma das coisas Por mais que a gente fala, ainda acaba assistindo muito. Muito, muito. E entre as expatriadas, o mais, vamos dizer assim, triste é quando elas caem a ficha que elas vivem a violência psicológica, que é bastante comum. Ele não bate, ele não faz nada, mas a violência psicológica está ali todo dia. Por quê? Ela não foi estudar, ela não foi se reciclar, ela fica ali só cuidando dos filhos, e aquele cara tá todo dia assim, não, deixa que eu ensino a tarefa para você que a mamãe é burra.
sabe? Então, todo dia ela tá ouvindo ali. E é triste o momento, até me arrepio, porque é triste o momento ali na terapia que ela vai dizer, poxa, eu vi violência psicológica, sabe? Porque não adianta a gente viajar todo final de semana, a gente ter uma vida legal e tudo, e você realizar que aquele sentimento também de vazio, de tristeza que você tem, é porque todo dia você escuta que você é burra, que você faz mal feito, deixa que eu faça que você é incompetente. E é isso que as mulheres escutam quando elas não vão pro mundo botar a marca dela. Às vezes até ligar, tipo assim, não sei, E quando eu digo ir pra pro mundo alguma botar a coisa. marca, é isso, porque até ensinar o dever de casa pro filho. O cara usa isso para te humilhar. Né? Porque a criança começa a estudar em alemão, ela não dominou o alemão, e aí ele usa isso e fala, né? Deixa que eu ensino. E aí ele fala para a criança. E aí ela já tá se sentindo tão pequena, tão vazia, que ela não tem nem a voz para dizer assim, não, na frente do meu filho você não fala isso. E a terapia tem esse poder de ter uma mulher, né? Eu tô ali do lado dela dizendo, não, da próxima vez a gente treina em terapia, da próxima vez você vai dizer assim, vem cá, vamos aqui no quarto, só um minutinho. Você vai agora ali e você vai consertar o que você disse. Você vai dizer assim, assim, assado. Mas para isso você vai buscar força que essa mulher tem para poder Sim, falar, né? Porque sim. não é só tipo assim falar. Tem todo um treinamento, né? Isso é um processo. Isso é um processo onde ela vai se redescobrindo, vai percebendo a força dela. Porque, como eu disse, ela percebe que ela tá ali sofrendo um abuso. Mas Né? às vezes não consegue falar desse primeiro passo de Não, chamar o marido. e ela não vai dizer para ele, olha, você é um abusador psicológico. Ela não, né? Isso que a gente quer. O que a gente quer é mudar esse comportamento dele. Lembra quando eu disse do cara que ele falou assim, não, meu pai sempre fez isso com a minha mãe, não é? E aí a gente vai lá, vamos falar para ele não falar mais isso. Vamos falar para ele não. Esse cara não bate, esse cara ele não nega dinheiro para ela, ele não faz nada, ele tá só repetindo aquelas frases que diminuem ela. Então vamos dizer para ele, olha, não fala mais essa frase. Fala assim, fala assado. Vamos falar para ele como é a situação, porque você também não fala, a mulher não fala. A maioria de nós, quando eles machucam a gente se cala, não é? A gente se cala e diz, eu não falar nada não. Muitas vezes não é porque a gente se sente dependente, não, é possivelmente porque a gente tem problema de comunicação. A gente não sabe dizer assim, olha, eu tô me sentindo triste. Eu tô me sentindo triste agora com o que você falou. Dá para reformular essa frase, falar de outro jeito, né? Ou até dizer como é que você quer que fale, ou como quer que ele haja, né? Porque às vezes o homem precisa que você diga até como é que ele age, que ele não sabe agir naquela situação, né? E aí eu falo, olha, a gente treina, tenta isso, vamos ver o que acontece. E até agora não aconteceu da gente chegar às vias de dizer assim, eu já tive caso de violência doméstica mesmo, né? Okay. Outros casos mais extremos, mas assim, quando a gente tá nesse processo e ela descobre eu sofro violência psicológica, todas as vezes que a gente tentou, com a comunicação não violenta, dizer para esse parceiro, olha, dá para mudar, fala a frase assim, fala essa palhaçada, com o tempo, não é da noite pro dia, as coisas foram melhorando e o relacionamento foi melhorando e ele foi deixando de falar aquelas frases, né? A gente teve uma evolução muito boa. Então, eu realmente acredito que quando não há a intenção, quando aquilo é cultural ou automático, que não é da violência mesmo do cara, a gente precisa entender que o machismo, ele ataca tanto mulher como homem, né? E ele é tanto vítima como ela. Então, às vezes, ele está repetindo padrões e não compreende que está repetindo padrões. Então, quando não há ainda o ato violento e que há a chance da gente tentar uma chance, né, de acabar aquela violência psicológica, e aí eu não estou falando dos narcisistas, nem dos que realmente fazem aquilo para diminuir realmente, eu estou falando de casos leves, tá? Que nem percebem que estão fazendo, né? Exato, eu não estou falando de casos muito... é muito sério a gente falar que eu estou falando de casos de relacionamentos que tá ok, mas que aquilo que ele fala tá machucando ela, diminuindo demais ela nesse processo migratório. Estou falando dessas situações que, em específico, ele não está compreendendo que aquilo está machucando ela. Às vezes, a questão financeira, ele não compreende que agora que ela não tem o salário dela, falar que
a gente poderia comprar, dá o exemplo disso, você não deveria almoçar naquele restaurante porque é caro. Ela entende aquilo como você está gastando o meu dinheiro. E ele não entende isso por quê? Porque quando eles estavam no Brasil, ele falava isso, estava tudo bem, porque o dinheiro era dela, ela dizia assim, tá bom, eu almoço por não almoço, porque ela não tinha aquela dúvida dentro dela. Ele falou aquilo porque eu não ganho mais meu dinheiro, eu não tenho mesmo mais valor, sabe? Diversas vozezinhas críticas estão ali acionadas que ela vai estar dizendo, nossa, ele falou para eu não ir almoçar naquele restaurante porque eu não ganho dinheiro. Que eu tô gastando dinheiro que eu tô dele. gastando dinheiro dele. Então, às vezes, no processo migratório, nós estamos falando de mulheres expatriadas, imigrantes, que estão na situação de adaptação no país, na adaptação no novo casamento intercultural, e que muitas vezes a fala ali está relacionada com esse processo migratório, então a gente precisa investigar. Não estou falando de relacionamentos abusivos de pessoas, porque temos, como eu disse, tem casos de violência doméstica que não é brincadeira e é um assunto muito mais sério. Mas realmente não é a minha especialidade. Quando eu recebo, eu faço os encaminhamentos e é isso. Uau, que top. E dia 24 agora, daqui a 2 finais de semana, você vai participar também, de estar junto com a Nath, né? Sim, Nath, sim. ela veio aqui tem 2 semanas no... Aqui, Sim, olha... Empowering Women for Integration. Empowering for Integration. Yeah. Empowering Women for Integration. Que é um evento que vai ter. É um... Yes, ela querendo responder em inglês, olha. É assim, quando a gente começa o inglês, a gente quer ir nele. É impressionante. Eu não quero ir não, porque senão eu vou parar no meio do caminho. O inglês é uma língua que domina demais a cabeça da gente, é impressionante. Mas o Empowering Women for Integration, ele acontece anualmente, né? Por isso... E esse ano é o 3º ano e vai ser demais, porque é um ano... Você está lá desde o primeiro ano? Tô desde o primeiro ano. Primeiro ano eu palestrei. Que primeiro top! ano a palestra foi justamente a autoestima da expatriada, porque como a gente viu, realmente a autoestima fica muito abalada e cada vozinha dessa mexe mais ainda com a autoestima dela. E o grande lance do Empowering Woman é o empoderamento da mulher através do empreendedorismo. Porque para muitas de nós que estamos nessa situação que a gente falou esse tempo todo aqui, o empreendedorismo muitas vezes é a solução da vida. Para essa mulher que perdeu a carreira dela, que ficou lá no Brasil, tantos diplomas, tantos cursos, tantas certificações, esse conhecimento todo vai virar empreendedorismo. Top! Ainda mais hoje com o mundo digital, né? Eu sou a prova viva. Tenho empresa nos Estados Unidos, graças a tudo que eu estou fazendo, essa veia empreendedora e com a ajuda de mulheres como a Nath, que está sempre promovendo, fazendo eventos como esse, né? E a importância desse evento. A gente vai ter 70 expositoras lá, levando o produto delas, né? E eu acho lindo, assim, ano passado eu entrevistei cada uma delas, foi top. Muito legal. A gente fez live com todas elas, eu estava lá entrevistando, achei muito legal. E assim, é linda, a feira é muito linda, é muito legal, você estava lá. Eu estava também, vou estar esse ano de novo. Exato, eu acabo ficando nas palestras, ano passado eu estava cuidando das palestras, coordenei a mesa redonda, e esse ano vou estar lá também, coordenando as palestras, que acontecem na parte da manhã, de 9 a 1 da tarde, e à tarde a gente tem a feira das startups, empreendedoras, né, e empreendedores também, mas por que a gente... traz para o lado da mulher, não é? Porque realmente para a mulher, com a situação que a gente fica por conta de ser mulher no mundo mesmo, né? De tantos desafios que a gente tem, a importância dessa união, de eventos como esse, é muito importante para que a gente possa crescer realmente, né? Com todo esse apoio, com toda essa divulgação. Então, o evento é muito importante. Qual é o seu papel nesse evento, já que você está junto com a Nath? Eu e Nath, nós somos co-líderes do Grupo Mulher do Brasil, né? A Nath é a CEO do Empowering Women for Integration em Basel, na Suíça. E nós somos também sócias no The Hub, que é um projeto desenvolvido a partir dessa experiência de ensinar psicologia intercultural para os psicólogos, né? A gente queria levar a saúde mental de qualidade para os brasileiros no exterior e percebemos que não era só sobre saúde mental, que antes da gente se preocupar com a saúde mental, também tem muitos outros pontos.
e que, vivendo no exterior, a gente precisa de outros conhecimentos também para a gente despontar. E aí nasceu o The Hub, que é o Netflix dos brasileiros no exterior, que ao invés da gente ficar só no Netflix lá assistindo séries de coisas que divertem a gente, mas que não vão trazer tanto crescimento, a gente falou, então vamos criar um lugar onde eles vão assistir programas de pessoas que tenham a contribuir para a vida deles, né? Então, envolve empreendedorismo, gestão de tempo, da empresa, desenvolvimento pessoal, vai ter saúde mental lá também, né? Não tem jeito. Nutrição, saúde, tudo que você precisa para viver bem no exterior. Então, o tempo todo com séries novas, assuntos novos, para criar uma comunidade de brasileiros no exterior que queiram crescer, né? Quantas vezes a gente está no exterior e a gente não sabe aonde eu posso achar um assunto sobre algum determinado assunto que eu preciso para crescer onde eu tô, né? Mesmo se for assunto de limpeza. Mesmo que for assunto de limpeza, a gente quer crescer. A gente falou sobre isso, né? Sucesso no exterior é muito diferente de sucesso no Brasil, né? Se você disser para a sua família que você tem sucesso no exterior fazendo limpeza, lá no Brasil ninguém vai compreender. Porque não compreende que alguém é capaz de trabalhar na limpeza na Suíça, nos Estados Unidos e ser feliz, viver bem, fazer suas viagens, ter qualidade de vida e estar feliz com isso. O sucesso depende do que você está feliz, da tranquilidade que você quer ter na sua vida. Cada um tem a sua definição de sucesso. E quando a gente muda para o exterior, isso vai mudar muito. E é preciso a gente compreender para a gente não ficar sendo se permitindo ser atacado com as comparações com o Brasil, porque aí quando você vai no Brasil as pessoas não compreendem, né, e aí você fica, pô, será que eu tô errado, porque eu continuo na limpeza, né, a gente às vezes escuta as pessoas dizerem também, aqui na Suíça a gente vê muito, você não precisa ficar sempre na limpeza, você pode ser mais do que isso, como estar na limpeza seja menos, né, então acho que tudo é muito pessoal, muito do que você quer para a sua vida, e se você tá feliz onde você tá, se você alcançou o que você sonhou quando você veio para a Suíça, para os Estados Unidos, aonde você está, e isso te satisfaz, isso é necessário a gente se conhecer, mas se isso se satisfaz, a opinião do outro não importa. Você falando isso, vê até umas lágrimas nos olhos, porque, tipo assim, eu sou super desorganizada. Eu não gosto de arrumar casa. De vez em quando tem uma menina que vem aqui limpar. Mas ela faz tudo com uma dedicação tão grande, com tanto amor. A importância dela na sua vida. Né? A importância dela na minha vida é enorme, né? Não é pouquinha, lindo, não, né? É enorme. Tipo assim, quando eu abro a porta e vejo tudo arrumadinho, aquele cheiro de limpeza, ela é fantástica, ela é maravilhosa. E tipo assim, e ela é uma pessoa tão incrível que ela também não se diminui. Não, ela gosta de limpar, ela faz realmente, ela ainda ela cobra às vezes até um pouquinho mais caro, porque aquele pouquinho ela vai ainda compra uma flores e coloca ali, sabe? Que linda. Eu tipo assim, uau, que linda. Sabe por que isso acontece? Porque ela tá no lugar certo, que ela gosta do que ela faz, ela ama o que ela faz, e aí ela faz feliz quem tá passando por ela, né? Então, esse é um ponto, quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente gosta de fazer, a gente faz com esse amor, né? E tá tudo bem se ela tá lá, né? Mas provavelmente tem dias que ela vai ficar triste porque ela vai ouvir uma brasileira, porque isso só vem de brasileiro, né? Ai, por que você ainda tá na limpeza? Ai, não, eu vim aqui para ficar na limpeza. Não importa se ela tá feliz fazendo o que ela faz e se ela faz o cliente dela feliz, se o que ela faz tá promovendo alegria ao mundo, tá contribuindo para o mundo. Não importa, ela que tem que estar feliz com o que ela faz, né? Então, vai ter sim, né? Para quem faz a limpeza, porque ela já tem essa visão. Vou comprar flores e fazer minha cliente feliz. Então, se ela quiser e ficar nisso e ser feliz com isso, ela pode ficar quanto ela quiser. Mas outras não têm essa mentalidade. Podem estar pensando que estar na limpeza é ruim, porque fazem um serviço sem a forma mais fácil de fazer, porque não conhece a forma mais fácil de fazer. Aí tem uma pessoa na Suíça que fez um curso de como fazer a limpeza na Suíça, por exemplo. Essa pessoa pode dar um curso
Ela vai aprender e ela vai trabalhar melhor e ela pode trabalhar mais feliz e ela pode ficar na limpeza e ser feliz, se aquilo for para ela. Então, o The Hub tem esse propósito de ensinar formas da gente fazer um trabalho no exterior, é um dos pontos. E se eu quiser sair disso, lá também vai ter como, porque aí vai ter... A gente acabou de gravar aula sobre empreendedorismo, como você empreender de forma consciente, fazendo um plano do teu negócio, né? Então, se você quiser mudar e sair, ou se você quiser mudar e fazer desse teu negócio de limpeza uma empresa de limpeza, né? Fazer isso maior ainda, empregar outras pessoas, né? É isso, porque a ideia é trazer crescimento mais ainda, que os brasileiros no exterior já arrasam, né? Mas a gente quer trazer mais crescimento ainda para os brasileiros no exterior. Trabalho lindo! Aí tá essa Odaeia lá de 14 anos de ajudar as pessoas, né? Tá aí até hoje. E você ainda faz algum tipo de formação para estar sempre assim? O tempo todo. O tempo todo. E agora com a coisa do online, né? Estudo online, minha filha, eu não paro. Eu estou fazendo uma especialização na PUC de Minas, em processos migratórios, que é bem voltado para a questão dos refugiados, justamente porque... Eu tenho muito a visão da questão da expatriação, porque como eu estou no exterior, eu acabei, como eu disse, minha especialização é toda na expatriação, mas como eu percebo que os psicólogos brasileiros só conhecem as questões de assistencial, de política pública relacionada às migrações, eu disse, vou estudar o que esse povo estudou, que é para eu poder conectar melhor com eles, porque parece que para a maioria dos psicólogos brasileiros, quando a gente fala de migração, só existe assistência pública, só existe assistência do governo. E quando a gente está imigrando ou expatriando, a gente não precisa só da ajuda do governo, não. Existem questões da sociedade civil que a gente pode fazer e que pode causar transformações imensas. A gente não precisa ficar sentado esperando o governo fazer. A gente não precisa ficar esperando... Tem muita coisa que a gente pode fazer. E a gente pode fazer isso com muita consciência, enquanto comunidade organizada, enquanto profissionais liberais, prestando um serviço verdadeiramente especializado para quem está no exterior, conhecendo os processos migratórios. Então, assim, eu digo, vou estudar processos migratórios, igual os profissionais brasileiros estão estudando, que é para eu entender por que eles acham, e é porque, o que acontece? A maioria só conhece migrações involuntárias, que são aquelas obrigatórias, né, compulsórias, que a pessoa é obrigada a ir porque seu país está em guerra, seu país está passando por uma calamidade, e elas não vão com desejo de mudar, claro que elas vão para uma vida melhor, mas se elas pudessem, elas não saíam do país dela, né? Estão indo para uma questão muito séria, que é o que a gente está tendo muito agora no Brasil, né? Venezuelanos, haitianos. Então, acaba que quem está no Brasil está estudando só essa parte, né? Os refugiados, os pedintes de asilo. E essas pessoas, elas precisam muito, né? Assim que chegam de todo esse recebimento, mas mesmo os refugiados e as pessoas que pedem asilo, elas têm o direito também de ter essa assistência da sociedade civil de mais condições, né? E a gente pode fazer isso. E para os brasileiros no exterior, a situação é muito diferente. Nós não somos refugiados, nós não somos asilados, e a gente pode... a gente tem, né? A gente tem que pensar os processos migratórios de brasileiros no exterior de uma forma bem diferente do que a maioria dos profissionais estão estudando. Uau, que lindo, parabéns! E um monte de curso, esse aí é só o maior que eu tô falando, que é a PUC de Minas, que o pessoal conhece. Acabei de fazer um também de Transcultural Counseling, que é aconselhamento ao redor do mundo. Existe uma associação que faz só a ligação de todos os profissionais ao redor do mundo. Então, também faço parte dessa associação e fiz um curso agora com eles,
E é isso, Uau, sempre estudando. Olha, você também atende homem ou só mulher? Só mulher. Gente, olha... Minha sócia atende homem e caminho para ela. Ah, tá. Então tem alguém para atender os homens, né? Tem. A gente tem uma plataforma, que é um diretório, onde todos os profissionais são treinados pela gente, eles vão para essa plataforma, e nós temos profissionais de todas as especialidades que você procurar, vocês vão achar. No Psicoterapia no Exterior. Mas, como psicólogo também no Brasil, você atendia homem e mulher? No Brasil, o pouquinho que eu fiquei formada no Brasil, eu não atendi clínica no Brasil, só na universidade. Depois eu saí, logo formada eu já saí, né? Tive um pouquinho de tempo. Minha carteira ficou assinada só 6 meses. Mas você acha que Oi, Rafaela, Oi, Rafa, um beijo. Oi, tia Edna, tia Nice, tá todo mundo aqui. Eu já comecei a clinicar no exterior. Até por isso que eu tenho muitos clientes de outras nacionalidades, porque eu comecei ali com as brasileiras, mas já tinha muitas amigas de outras nacionalidades, e minha clínica já começou no exterior, né? A maioria de um problema, vamos supor, de um brasileiro é a mesma coisa que um problema de um americano? Não. São coisas diferentes. Diferente. Por mais que seja todo mundo ser humano, mulheres, é diferente. Especialmente quando a gente fala de processo migratório, né? Por isso que eu falei um não bem assim, que eu acabei lembrando. Você falou um não com muita certeza, né? Porque aí eu lembrando, porque uma mulher casada com um diplomata de um país desenvolvido, e que ela tem que seguir o marido nessa carreira diplomática dela, mas o país dela, ela ganha muito bem, é o país mais seguro do mundo. E ela tem uma super carreira pela frente, a mulher tem todo o diploma do mundo, ela casa com um diplomata, ela tem que seguir ele. Quando ela pensa, eu vou seguir ele ou não vou seguir ele, ela está pensando nas qualidades que o país dela tem e que ela vai perder a oportunidade de ter uma vida super tranquila que o país dela oferece. Já a brasileira, quando recebe a notícia que ela vai sair com o marido do diplomata, vai sair do Brasil e vai viajar o mundo todo, ela vai, não vou ter que ficar no Brasil, sair da violência. Então, quando essas duas mulheres, eu estou falando porque as duas estão em mentoria, elas vêm com questões totalmente diferentes. Essa vem querendo sentir e descobrir, né, no processo de terapia, que essa escolha que ela está fazendo de seguir esse homem com ela, porque eu sempre trago isso para as minhas clientes, não é que ele vai valer a pena, é você tem que se estruturar para que esse teu processo de seguir o teu marido vale a pena para você, não é? Vale a pena para ela, porque ela podia estar no país dela, um super país, ganhando bem para a vida toda, vivendo num país seguro e seguindo ele por países que ela não sabe se vai ser um país seguro. E não viver num país seguro para uma pessoa que a vida toda viveu num país onde não tinha medo de absolutamente nada é um impacto muito grande. A gente não consegue entender muito bem, porque a gente sempre viveu sem segurança, né? Então, a gente não consegue, mas é muito impactante para uma pessoa que vive num país com pouca gente, com segurança, sem barulho, aí você chegar numa China, no Vietnã com as motos, o barulho e o medo é muito impactante, né? Então, é diferente, é bem diferente quando a gente fala em plano migratório, em processo migratório para expatriadas, é bem diferente, assim, né? Mas é claro, em terapia, mesmo que se você for fazer terapia com uma pessoa e que você não estiver falando do processo migratório dela, a cultura é um fator que não dá para deixar de lado. Não tem como separar a pessoa da cultura, né? E se você for atender um americano, você vai ver o quanto é diferente. Até o processo de terapia. As pessoas não compreendem por que a terapia, a psicologia tem diferentes abordagens, né? Tanto nós somos seres humanos diferentes que até culturalmente as abordagens têm uma história filosófica e cultural ali por trás de como elas se desenvolveram, e tem a ver com isso também. Até a forma como nos Estados Unidos, por exemplo, uma comportamental se desenvolve mais, isso tem a ver como a cultura do país gera ali o dia a dia, os objetivos de vida, como gerencia tempo. Tempo é dinheiro. Você falando assim, é que tem umas pessoas aqui me assistindo também,
vamos supor, uma menina tá aqui, já tem um passaporte suíço, mas tá desempregada, e você falando com tanta força na sua fala de ajudar mulheres expatriadas ou que está chegando aqui na Suíça agora, mas talvez seja uma pessoa que chegou e até hoje não conseguiu achar o caminho dela, está realmente perdida. Às vezes eu conheço mulheres que estão aqui há 10, 15 anos, mas tipo assim, as amizades delas também não evoluem, ela está presa naquele círculo ali de amizade que está parada. Aí tá vendo o nosso podcast, tá com uma psicóloga aqui fantástica na minha frente. Essa também pessoa poderia ser, ela não é expatriada, não é que acabou de chegar, mas está perdida. Sim. A base do meu trabalho é justamente isso, é encontrar um caminho quando a gente não está vendo mais esse caminho. Porque se você está numa situação dessa, se eu estou com esse grupo, eu só tenho esse grupo, estou nesse país, onde é que eu vou conseguir arrumar outras amizades, né? Isso. E aí você tá só com um grupo de brasileiros, só conheceu brasileiros. Se você for perguntar para uma pessoa desse grupo, ou se você for perguntar, talvez para um psicólogo que já integrou aqui e que está dentro da sociedade suíça, ele vai dizer assim, vai fazer amizade com locais. Mas não é tão fácil assim, mas né? Não é. E aí ele vai te dizer, se você está 10 anos e não fez amizade com suíços, ou não fala o alemão, você está com algum problema. E eu tô falando isso porque uma cliente do Canadá ouviu isso de um profissional, dizer que se ela estava 10 anos e não tinha amigos canadenses, não se sentia bem com os amigos canadenses, tinha alguma coisa errada com ela. E não existe errado nesse processo. Existe diferentes alternativas que a gente pode construir. Então, uma menina passando por isso, uma mulher passando por isso, a gente pode conversar e dizer, onde é que você está? Vamos pensar em alternativas? Não existe só o grupo de brasileiros, não existe só os suíços, existem grupos internacionais, existem grupos de latinos, vamos pensar, existe um curso, existe existe você ir para algum lugar que você ainda não foi e que tem a ver com você. Para isso, a gente tem que se conhecer, saber o que a gente quer. Porque quando a gente está muito tempo no canto também, tem um processo também pessoal nosso, da gente ver que não se conecta mais ali. Porque a gente também pode outgrowing, crescer mais do que o nosso grupo, né? E a gente olhar assim, não quero mais estar aqui. E se chegou esse momento, uma mentoria é ideal. Porque assim, olha, eu não sei mais para onde ir, porque aqui onde eu tô, eu não quero mais estar. Mas a gente gosta também não sei sair daqui, mas né? Também não sei sair daqui, não é? Então, a gente faz todo esse processo de, vamos pensar, então, no que é bom. No que a gente pode fazer aqui. No autoconhecimento, né? Exato. Eu tô me conhecendo, o que é bom para mim. Exato. E tomar novas iniciativas que me levem para um lugar diferente. A gente só pode fazer isso se for com uma pessoa nova. No mesmo lugar, a gente não vai conseguir, né? E começar com uma mentora nova, né? E eu falo isso porque eu tenho mentora, né? E a minha mentora, de tempos e tempos, eu tô indo lá para ela trazer novas ideias, porque a mentora faz isso também. A gente está o tempo todo, por isso que eu digo, eu tô o tempo todo estudando, porque e eu não estudo só psicologia, né? Porque eu também tô com um curso aí de como ser CEO, né? Porque agora com a empresa eu tenho que tá aprendendo as coisas. Então você tá sempre aprendendo. Eu tô sempre em busca de novas informações, novos contatos. Para quê? Para trazer conhecimento para as minhas mentorandas, né? Trazer informação para elas. Se você está aqui na Suíça há muito tempo, não está aguentando mais a sua vida, está sentindo talvez um vazio, que quer mudar de amizade, nem mudar de amizade, mudar daquilo que você tá, já tá do lugar, porque às vezes tem gente que tá, caraca, tem até uma pressão da família da Suíça. Você tá na Suíça há tanto tempo, até hoje não fez nada. Não. E ela acaba ficando com vazio, com uma tristeza por causa da família da Suíça que tem cobra, né? Assim, então, tipo assim, às vezes a gente não consegue sair sozinho dessa dor, sabe? Aí uma profissional na área, aí ó, pra te ajudar você sair, ou pra uma expatriada que tá chegando aqui e não sabe, com tanta bagagem, não sabe pra onde ir com essa bagagem. Aí ela olha, se você casou com um suíço, tem uma bagagem também no Brasil, ou não estudou, mas chegou aqui na Suíça e não sabe o que fazer, olha, Odeia, então, olha, ela está aqui para te ajudar. E tipo assim, quando você sabe, você tá perdida e não sabe para onde você vai, qualquer caminho, como país, Alice no País da Maravilha, né? Qualquer caminho tá bom, mas não é qualquer caminho que tá bom para todo mundo. Eu sempre falo, eu adoro a praia, todo mundo fala, uma praia dos sonhos.
muita gente fala Maldivas, né? Aquela água azul. Mas aquilo ali pra mim, eu acho lindo. Mas eu gosto de Copacabana, aquele muvuco, todo mundo vendendo aquelas coisas. E vendendo biquíni, vendendo queijinho, vendendo... Não sei. Tem gente que detesta, mas eu adoro. Sim. Então, tipo assim, pra mim... É maravilhoso, pro outro não é, e tá tudo certo. Mas quando a gente começa a entender que nós somos diferentes, mas você tem que achar o seu caminho, como você falou, como é que fala? A menina que limpa, a faxineira, ela tá feliz sendo faxineira. Ela sai da casa da pessoa com um sorriso, olha o ambiente lindo que eu deixei. Ela tá feliz, não importa o que o outro vai falar. Quando vinha a família lá no Brasil, que vai julgar, mas você ainda é faxineira? Sim, mas sendo faxineira, eu já viajei, estou aqui, estou te ajudando, estou fazendo tudo, sendo faxineira e bem. Conseguir se livrar também vou botar críticas, né, da família, ou das observações, dos pensamentos da família, seja se ela esteja no mesmo país que você, ou se ela esteja no Brasil, é algo que é muito importante que a gente faz em terapia também, porque vai ter sempre a opinião do outro, né? E a família tem um impacto muito grande. Então, quando a gente liga para o pai, para a mãe, se eles estão no Brasil, né? Ou se eles estão no mesmo país que você, que é um pouco mais complicada a situação, a gente pode falar um pouco mais disso, mas vai ter sempre as opiniões do tipo, você ainda está fazendo isso, ou quando você vai voltar, ou se você não vai voltar, não é? Quem fica no Brasil tem esses questionamentos. Isso vai sempre impactar o nosso viver no exterior também, né? Que a gente liga para lá e algumas questões podem mexer com a gente. Seja se a gente está fazendo a coisa certa ou não, seja deixando culpa porque eu estou aqui e não estou lá, não é? De alguma forma. E o processo de terapia vai auxiliar nisso, né? Do que é do outro e o que é meu. Qual é a minha responsabilidade? Muitos pais não sabem... qual é o limite, né? Porque a gente é filho, a gente tem que cuidar, a gente tem que estar ali do lado, mas existe uma separação, né? Existe, filho a gente cria filho pro mundo, então o filho tem que viver o mundo, né? Se eu tô cuidando, se eu tô ligando para você, se tá tudo ok e o filho tá no exterior, a gente não pode estar botando culpa no filho porque ele não está ali no dia a dia, mas muitos familiares fazem isso, né? E é outra queixa também de chegar na clínica dizendo assim, como é que eu me livro da culpa de que vim embora e abandonei minha mãe, e que abandonei meu pai, né? Muitas pessoas passam por isso também. E dessa questão de estar com a sua família no país, né? Todo mundo migrou. E aí tem uma expectativa, né? Às vezes é o tio, a tia que recebeu você, isso acontece muito com os brasileiros, recebe você e quer que você ganhe muito, quer que você seja uma pessoa muito grande. Por quê? Porque eu vim primeiro, né? Foi difícil para mim. Se você chegou, ficou na minha casa, você tem que ser maior do que eu, né? Você tem que crescer mais. E aí voltamos para a mesma questão. Sucesso é diferente para cada um de nós, né? Então pode ser que para o seu tio, para a sua tia, para a pessoa que lhe hospedou, para a pessoa que lhe ajudou, que lhe deu a mão ali quando você chegou, seu pai, sua mãe, eles vejam sucesso de outra forma, né? Mas sucesso para você não seja o que eles veem, né? Então, e tudo isso a gente resolve com diálogo. E a gente só consegue dialogar bem quando a gente faz terapia. Que aí a gente tem a condição de ir falando para o outro sem atacar, sem trazer assuntos que não são daquele momento da conversa, porque a gente trata o que não é da conversa na terapia. Quando a gente chega para o outro, a gente já chega mais preparado para aquela conversa. Ou a gente nem precisa conversar, porque aquilo vem, bate aqui e volta, porque não é meu. Porque aí eu sei o que é meu, o que é do outro, né? E é muito importante, você falou, fazer terapia, porque o atacar. Hoje em dia, quando alguém te fala uma coisa, você não gostou, vou atacar que eu já me livro. E esse atacar machuca você e machuca o outro, né? Sim, e perturba todas as suas relações e você deixa de ter relações. Então, às vezes, você fala assim, pode ser que você está num lugar e você não tem nenhuma amizade. Você já parou para pensar como é que você tem respondido aos eventos, né? O que está acontecendo? Será que quando alguém fala alguma coisa para você, você já não está indo nesse ataque que você falou? Porque às vezes a gente vai sem a gente perceber, né? A gente está tão reativo, especialmente porque a situação de migração é estressante. A gente tem que ter consciência disso. Eu estou estressada, eu estou num país diferente, eu estou tentando sobreviver aqui, né? Estou em busca da minha sobrevivência, que eu estou no estresse. Então, alguém fala uma coisinha, eu já vou responder, né? Com um ataque. E aí o outro pega e se afasta de mim,
E eu fico achando que o outro é frio, o outro não é grato, porque eu fiz alguma coisa e ele nunca mais apareceu. Mas no outro dia tu deu uma patada, ele desapareceu, não é? Então, é muito importante a gente estar fazendo as reflexões também de como a gente tem respondido, de como a gente está elaborando, né, as coisas que as pessoas falam e doem na gente e machucam, né? Como é que a gente está... Às vezes a gente nem sabe que machuca. Mas por que será que tá machucando? O que tá acontecendo com isso, né? Tem gente que chega e não sabe nem que machuca, só fica lá dizendo que falei assim, falei assim. É isso aí mesmo, né? Falei assim porque isso não... E me defendi. O negócio é se defender. As pessoas querem se defender. Quando acham que é um ataque, elas só querem... Defendi, falei o que eu queria. Né? Mas eu falei o que eu queria. Era realmente o que eu queria? Porque eu nunca parei para pensar se era realmente o que eu queria. Na realidade, você se defendeu. E muitas vezes nem era o que você queria falar. Que maravilhosa essa. Daí já estamos aqui quase 1h30, hein? Pra você ver como a gente fala. Eu falo demais. Não, mas é um papo muito, muito interessante. Eu sempre tô olhando aqui, mas eu esqueço sempre de olhar no outro canal também, porque passa no Instagram, passa no Facebook. Estamos no Instagram também? Estamos no Instagram. Não estamos no Instagram. No estamos no YouTube e no Facebook. Só que no Facebook eu sempre esqueço de ir lá, porque eu não... Mas, gente, olha, todo mundo que tá aqui, muito, muito obrigada. Se vocês têm quer ir conhecer a Odaleia, entre em contato com ela. Qual é o nome da sua rede no Instagram? Ou se você tem... odaleia.pc e o website é o mesmo nome, odaleia.com. Você atende em grupo ou é individual? Só individual. Cada um tem a sua dor, né? Cada um tem. Eu não consigo fazer, porque realmente o processo migratório, como eu digo, cada um tem o seu processo migratório, cada um tem sua história, um está no início do processo migratório, outra tá no meio, outra tá no... E cada um com a sua história. Eu prefiro uma coisa mais individualizada e cada uma tem... E é online? Online, 100% online. E você atende pessoas que estão aqui na Suíça, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo inteiro? No mundo todo. Que top, né? Esse é o poder da internet hoje em dia. Internet. Na realidade, hoje tenho mais clientes fora do que na Suíça. Que linda, gente. Muito obrigada, Odaleia. Tem alguma coisa que eu esqueci de te perguntar? Você queria falar, caramba, isso é tão importante. Porque a gente vai conversando, já tá aqui 1h30, Ju. Agora você falou, eu acho que falei tudo, né? Falei do nosso evento. Que tá aí, que vai ser dia 24 agora. Todo mundo precisa ir prestigiar, especialmente as startups, né? As empreendedoras que vão estar lá, que é outra importância da gente se unir enquanto brasileiros no exterior, brasileiros na Suíça, a importância da gente estar valorizando o trabalho do brasileiro na Suíça, que é outra coisa que eu queria trazer consciência. A gente precisa entender que nós somos um país colonizado. E a gente tem uma magia que o europeu é a coisa boa, né? Então, quando eu vou ao médico suíço, eu faço tudo como tem que ser, né? Eu chego na hora, eu pago o bill, eu faço tudo ok. Eu não questiono o valor. É o médico suíço, né? É o psicólogo suíço, sei lá, qual que seja o serviço que você está contratando. Mas se eu vou no que é brasileiro e está trabalhando na Suíça, seja médico, seja psicólogo, eu já não me comporto mais como eu me comportaria como se fosse um suíço. Certíssimo isso. Não é? Ou quando eu vou comprar um produto numa loja de uma brasileira, eu vou comprar numa loja que eu sei que não é, que é de um suíço, né? A pessoa vai pechinchar, vai pedir um desconto, só porque é de uma brasileira, né? E quando a gente tem a consciência de que isso é uma concepção que a gente tem, não é? E que não tá legal, porque eu estou desvalorizando o trabalho do meu compatriota, não é? Que está ali, na realidade, com muito mais dificuldades do que o suíço, que tem todo um caminhar feito para que ele consiga estar ali, diferente de quem vem, ralou, trabalhou muito para conseguir ter o seu diploma aceito aqui na Suíça para trabalhar, não é? Ou para conseguir empreender. Então, a gente valorizar o trabalho do brasileiro que conseguiu se firmar em terras estrangeiras é importante para a comunidade e diz mais sobre a gente. De que você realmente se desenvolveu, ampliou a sua mente e não pensa mais como o brasileiro que está no Brasil, que pensa, tudo lá de fora é bom, não é? Mas não, você pensa, caramba,
Que orgulho que eu tenho do meu compatriota que se fez na Suíça e eu vou contratar o serviço dele, igual contrataria de um suíço, né? Porque ele se esforçou muito para isso. E vou também para o evento comprar das empreendedoras, sem pedir desconto, sem ficar tentando enganar só porque é brasileiro, porque é brasileira, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de respeitar quem se fez no exterior. E é uma regrinha básica da vida, né? A gente fazer pro outro aquilo que a gente quer pra gente, que é bem legal mesmo. Olha, você falando isso, eu vou só para terminar, porque eu também adoro falar, né? Eu faço uma mentoria, um workshop junto com uma amiga psicóloga também, e na hora de colocar o preço, eu falei, acho que tá muito caro, as pessoas não vão querer pagar. Aí ela falou assim, Mary, qual foi o último curso que você fez? Eu também fiz um curso aqui com uma francesa, com um suíço. Eu paguei o triplo. Você não pagou? Exato. Por que você, se fosse um suíço, você dá o preço, mas para brasileiro você não quer dar o preço? Vão vir aqueles que estão interessados em pagar. Exato. Aí eu comecei a me buscar. Você falando agora, quando o menino veio colocar a televisão, foi um brasileiro. Ele cobrou um preço, eu falei, não pode fazer mais barato? Sabe, já vinha a vez da nossa cultura. Da cultura, Aí agora, quando eu tenho uma coisa pra colocar, eu já fico com medo. Será que ele vai pedir mais barato? Será que vai fazer? Porque eu também já sou assim. Então, quando a gente traz pra nossa consciência, aquele ali é o preço, eu vou pagar aquilo dali. Se fosse a Fuste, que ia vir na minha outra casa, foi a Fuste. Não ia pedir desconto. Foi 3 vezes mais caro, eu não pedi desconto. Ele foi lá e colocou, e tá tudo certo. Por que para um brasileiro eu tenho que pedir desconto? E é muito interessante isso, né? Valorizar o trabalho do outro. Se ele colocou aquele preço, é porque vale aquilo dali. Exato. Ele correu atrás para fazer isso. Eu vejo isso no mundo hoje, no psicólogo, uma pessoa como você está aqui, que faz mentoria. A mentoria dela é muito cara, mas o que ela vai trazer para você depois? Qual valores que ela vai te agregar? E qual a diferença de você fazer uma mentoria ou uma terapia com um psicólogo que nunca saiu da Suíça, que nunca viveu um processo de expatriação, que nunca estudou, como eu estou falando, né? Nunca estudou psicologia intercultural, não sabe o que é um processo migratório, não vai te auxiliar realmente no que você está vivendo, porque ele só conhece o viver na Suíça. Ele nunca passou pelas dores que você passou, né? Então, o valor do serviço é porque essa pessoa tem mesmo algo para te entregar. E mais ainda, voltando para a questão de ser brasileiro, já escutei coisas do tipo assim, você quer cobrar o mesmo que um psicólogo suíço? Nós pagamos a mesma taxa e os mesmos impostos que um psicólogo suíço. A taxa para ser psicólogo só de uma coisa é 470 francos. E existe para ser psicólogo registrado uma normazinha que você não pode cobrar menos do que aquele valor, né? Então, claro que eu vou cobrar o mesmo que um psicólogo suíço porque eu estou registrada, eu pago o mesmo imposto. E é normal, muitas pessoas não querem, não vou pagar o suíço, mas será que vai ter? Exato, não é? Mas o suíço não viveu um processo migratório, ele não estuda psicologia intercultural e pior, ele não conhece a sua cultura brasileira, ele não conhece o que é vivenciar esse processo todo, não estuda psicologia intercultural, né? Muitas vezes, se for um suíço mesmo, não vai falar português, né? Então, é uma série de questões, mas isso é mais nesse sentido, de como comunidade no exterior a gente tem que entender que quando a gente valoriza o trabalho do outro, a chance de que o nosso seja valorizado é maior porque a gente muda uma mentalidade. Né? Porque eu tenho certeza que quem faz isso é porque também já pediram desconto para ela. Então ela fala assim, se pedem para mim, eu vou fazer também. Mas na hora que a gente consegue mudar uma mentalidade, que é um processo, né, de progressão, assim, a gente vai aos poucos fazendo isso, muda para você muda para o outro e aí vai. A minha já mudou aqui agora, não peço mais nenhum, não vou pechinchar mais nada. Exato, a gente vai mudando. E por isso que eu hoje gostaria de falar isso, que é para que a gente se una nesse papel de se unir nesse sentido, não é? De valorizar o trabalho do migrante, que é muito importante, porque só a gente que sabe, né? O quanto que a gente luta para a gente se refazer num país que a gente chega. Então, vamos valorizar isso, porque tem um valor muito grande. Daleia, vamos embora agora, já caminho assim do final, passamos de 1h30, quase 2 por aí. Vamos supor agora que você quer deixar uma mensagem para todo mundo aqui que tá te ouvindo, que vai ser bastante pessoas que tá aqui te ouvindo. Se fosse quase o mundo inteiro, ou quase 8 milhões de pessoas aí te escutando, qual mensagem você deixaria aí para esse povo?
A mensagem da Odaleia Freire. Minha mensagem é que o mundo está aberto aí. Então, a possibilidade de que você vai viver um processo migratório é muito grande. Mas o que você tem que saber é que tem como se preparar para fazer, tem como cuidar de si num processo migratório e que existem profissionais verdadeiramente treinados com estudos para fazer isso. Você não precisa fazer nenhum processo migratório, imigração ou expatriação com adoecimento, né? Com transtorno de ansiedade, com depressão. Não precisa disso, porque existem profissionais para cuidar disso, de verdade. Então, não faça processo migratório sozinho, sofrendo, porque você acha que não tem como cuidar disso, porque existe. E não fique sozinho aí no seu sofrimento, tá? Porque tem como fazer. Uhul! Muito obrigada. Muito obrigada. Que papo Mary. incrível. Acho que todo mundo vai sair daqui hoje com uma, sabe, com uma consciência a mais. Olha, eu posso fazer isso, eu posso ser diferente, não precisa ser igual. Simples. Diferente. E diferente, evoluindo. Esse é o grande ponto. Cada um com seu processo migratório, cada um com a sua evolução. E assim as pessoas podem ser felizes. Uau! Gente, muito obrigado. Siga nela. Aperta o like aqui. Já vamos divulgando esse podcast que foi incrível. Foi realmente um podcast cheio de sabedoria. E acho que esse é o meu propósito aqui no Marycast. Levar para vocês um pouco de sabedoria de quem já passou, para quem já viveu, quando você fez isso tudo lá no Brasil, quando achou que tava uau! Pum! O seu mundo caiu e vai para os Estados Unidos. Quando achou que estava, o mundo caiu de novo e vai indo. Você viveu na sua pele, então você sabe do que você está falando para ajudar o próximo, né? Então, esse próximo que está aí não precisa passar pelas suas dores, porque você viveu, você correu atrás, você falou assim, não quero que o outro passe aquilo que eu passei. Então, você tem uma bagagem aí muito grande para ajudar as outras pessoas. Então, tipo assim, só fica na dor quase quem quer hoje em dia, né? Se não quiser passar por essa dor, e como ela falou, pode ser uma expatriada, pode ser uma pessoa que está chegando aqui agora na Suíça, pode ser uma pessoa que já está na Suíça há muito tempo, mas não sabe o que fazer, é só procurar ajuda. Tudo depende de você. Isso. Yeah! Muito Gratidão, obrigada, foi toda ótimo. minha. Beijo. E depois ela volta ainda para contar mais papo, porque senão a gente fica aqui, olha, o dia inteiro. Tchau, gente. Deixa ali